Olá, boa noite a todos e todos que estão aqui acompanhando a gente para mais um debate na página do PSTU Nacional. Hoje a gente dá continuidade àquele ciclo de discussões sobre a situação dos estados diante da pandemia e hoje nós vamos discutir especificamente a situação dos estados na região centro-oeste do país. Os nossos convidados já estão aqui com a gente, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar aqueles recados, vocês aproveitam para convidar o pessoal para vir assistir essa live, compartilhar o link dela no WhatsApp, nos grupos, com seus amigos, ok? Bom, o PSTU está também nas outras redes sociais, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, está no YouTube. É importante que vocês se inscrevam no nosso canal e marquem para receber a notificação, para não perder nenhuma dessas lives, nenhum dos vídeos que a gente está postando lá. Aliás, as outras lives que a gente já fez estão disponíveis lá, vocês podem voltar para reassistir, se quiser compartilhar. Tá tudo disponível lá, fica disponível na hora, ok? Essa live está sendo transmitida na página do PSTU Nacional e retransmitida na página do PSTU em vários estados. Mas se vocês quiserem mandar os comentários, as perguntas, etc., façam nos comentários da página do PSTU Nacional, que é por onde a gente acompanha, ok? Bom, eu vou pôr os nossos convidados na tela então para a gente começar o nosso debate. Boa noite, gente. Boa noite, Zanata. Boa noite, Rubens. Boa noite, Antônio Belon. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, Romerito. Boa noite aos camaradas aí, Belon, Rubens. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, para quem... Boa noite, Belon, Romerito, Zanata e todos que nos acompanham aí. Boa noite, camaradas. É um prazer estar aqui. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Estou muito contente e também com o peso da responsabilidade que a gente sabe que nós temos aqui. Perfeito. Para quem não conhece, eu vou apresentar então os nossos convidados de hoje. Aqui à minha direita, aí na tela, né? A minha direita na tela, obviamente, né? Fisicamente, né? Tá o Eduardo Zanata, que é professor em Brasília, é da CSP com Lutas e é do PSTU Brasília. Ao centro está o Rubens Donizete, que é advogado trabalhista, é advogado de movimentos sociais, é da CSP com Lutas e do PSTU Goiás. E no canto à direita, Antônio Rodrigues Belon, que é professor aposentado de Letras pela Federal do Mato Grosso do Sul, do ANDES e do PSTU Mato Grosso do Sul também. Ok? Gente, a ideia é a gente fazer um debate, né, como é que está a situação dos estados, como a gente tem feito com as outras regiões, mais ou menos como é que tá, como é que era antes, e aí a gente vai vendo os comentários, ok? Pode ser assim? Zanata, quer começar? Você que é aí da menor região aí, Brasília, conta que na verdade a gente estava conversando aí antes da live começar, o epicentro, né? A pandemia começa aí em Brasília com... A gente lembra a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, voltou com a delegação, todo mundo contaminado, menos o Bolsonaro, né? Até hoje ele nega isso. Sim. Mas enfim, como é que está a situação hoje em Brasília em relação à pandemia? Bom, Romerito, e aos camaradas, né? A situação de Brasília não é boa, né? Você pega, por exemplo, se você for pegar o quadro do Centro-Oeste, você está com mais ou menos 34 mil infectados em todos, né, os 4 estados que compõem o Centro-Oeste. Brasília tem 20 mil casos. Então, Brasília, que é o segundo menor populacional da região, né, só fica atrás de Mato Grosso do Sul, e é o menor estado territorial, né, em termos territoriais, é onde você tem a maior concentração do número de casos em toda a região Centro-Oeste. Então, hoje tiveram 18 óbitos, e mais 1.074 confirmados em 24 horas aqui em Brasília. Então, o cenário não é bom nesse sentido. Primeiro porque você não tem um processo de desaceleração, pelo contrário. Então, durante a semana, você estava tendo uma média de 500 a 400 novos casos. De ontem para hoje já foram 1.000 casos, ou seja, está se acelerando cada vez mais o contágio do Covid aqui no DF. E, infelizmente, o que seria natural, o que seria necessário, que seria organizar uma quarentena muito mais rígida nesse momento, tendo em vista que você está no processo de crescimento e expansão do número de infectados, a política do governador aqui do Ibanez Rocha, que sempre foi um fiel aliado do governo Bolsonaro, é o contrário disso, ele está abrindo. Então, os shoppings estão abertos em Brasília já faz uma semana, as feiras,
só não estão abertos ainda os restaurantes e as academias, mas o resto está aberto, inclusive os shoppings. Hoje o Ministério Público do Distrito Federal, né, em territórios, fez, inclusive, na verdade ontem, fez uma vistoria em alguns shoppings, em alguns parques da cidade, para saber se aqueles protocolos mínimos que estavam sendo exigidos para a abertura estavam sendo cumpridos. E o quadro é que não estavam sendo cumpridos, né? Então, a visita do Ministério Público a esses espaços mostrou justamente que as pessoas estão entrando, mas não tem limite de distanciamento, controle de entrada, uma série de elementos que foram determinados, inclusive, pela portaria do próprio governo do Distrito Federal para poder garantir a abertura desses espaços, simplesmente não está sendo respeitado nos lugares onde o risco de infecção é maior, que são os lugares fechados, ambientes, inclusive com ar-condicionado, então o ar fica circulando ali dentro, né, tem uma renovação muito menor, e onde você tem grandes aglomerações. Então, o cenário não é bom em Brasília, tanto no que tange ao problema que está colocado da expansão, quanto da política do governo. E agora o quadro se agrava porque começa a entrar com força dentro das periferias. Então, como a gente disse, né, a pandemia em Brasília começou com o governo Bolsonaro. Então, a comitiva dele foi um dos elementos principais um dos vetores principais de transmissão na cidade, né? E a política do governo, desde o início do governo Bolsonaro, sempre foi a luta contra qualquer tipo de quarentena, qualquer tipo de política de isolamento social, apesar do que o GDF, né, foi a primeira unidade da federação a impor esse isolamento, né? E obviamente que isso contribuiu bastante para a situação que a gente vive hoje na cidade, né? Então, os diversos atos que foram realizados todos os domingos pelo governo, com aglomerações, muitas pessoas sem utilização da máscara, as viagens e os passeios que o Bolsonaro faz todo final de semana em Brasília, provocando aglomerações. Então, no momento em que a gente estava numa luta para poder tentar garantir o máximo possível de isolamento, você tinha o próprio governo sendo o eixo fundamental da luta contra o isolamento na cidade, desrespeitava todas as portarias da cidade. Há, inclusive, uma ação agora há um pedido de ação que foi protocolado no Ministério Público, porque tem uma portaria do GDF que determina que, se você não tiver de máscara em locais públicos, você... O Bolsonaro até agora não foi multado. E ele andou, quase todas as vezes que ele saiu para os seus passeios, para as suas manifestações, estava sem a máscara, entende? Desrespeitando frontalmente a determinação legal, inclusive. Então, isso mostra um problema, e hoje começa a entrar com força nas periferias. Então, a cidade do DF, que tem o maior número de contaminados, é a cidade de Ceilândia, é uma cidade que tem mais ou menos 400 mil habitantes, né, e é um bairro onde concentra uma grande quantidade de população de baixa renda, e a cidade que tem a maior taxa de infectados é Estrutural, que é um bairro de 40 mil pessoas, que é um bairro que surgiu em função do lixão. Tem um lixão na Estrutural, agora está desativado, e ali formou uma comunidade de catadores que viviam de coletar recicláveis e, inclusive, comida no lixão da Estrutural. E hoje é uma comunidade de 40 mil pessoas, em que é um dos bairros mais pobres do DF, né? E é o lugar onde você tem a maior taxa de contaminação do DF. Inclusive, foi assustador a situação da Estrutural, porque há 2 semanas atrás estavam constando 15 infectados. Aí o governo estabeleceu aqui no DF um processo de testagem massiva em alguns locais, através de um drive-thru de testagem, né? Ele vai rodando algumas cidades, alguns bairros do DF fazendo essas testagens. Esses testes rápidos, eles têm um índice de confiabilidade bastante baixo, né? Estão normalmente 60%, 65%, mas em 2 dias de teste que fez na Estrutural, testaram 1.500 pessoas, detectaram 300 infectados na Estrutural. Em 2 dias, saltou de 10 infectados para 300 infectados na Estrutural. Inclusive, um dos óbitos que tiveram hoje no DF é de um morador da cidade Estrutural. Então, agora ele está chegando nas periferias, e a medida do governador Ibanez aqui no DF nessa semana foi decretar lockdown por 3 dias na Estrutural e em Ceilândia. Só que isso não tem efeito nenhum, porque se você pega os dados
que o próprio GDF organiza através do instituto de pesquisa que ele tem, que chama Codeplan, é o IBGE aqui de Brasília, é mostrar que 70% das pessoas que trabalham, que têm ocupação tanto na estrutural quanto em Ceilândia, na estrutural ainda maior esse índice, eles trabalham no plano piloto. Então, boa parte dessa população, ela se desloca, são cidades dormitórios, elas se deslocam para o centro, para o plano piloto, que concentra a maior parte dos empregos e dos trabalhos do DF, e depois elas voltam para suas casas para dormir. Então não adianta nada você decretar um lockdown, que você vai fechar a feira de Ceilândia, não estou dizendo que não é importante, é importante, mas é inócuo você fechar só os bairros de Ceilândia e da estrutural, não fechar o conjunto da cidade, entende? A população dessas cidades, uma parte da vida durante o dia delas é concentrada no plano piloto. E o principal elemento de aglomeração não são necessariamente os comércios dessas cidades, mas é o próprio ônibus, o próprio transporte público, entende? Então, não adianta nada você tomar uma medida como essa que o Ibanez fez, inclusive está saindo agora da quarentena esses 2 bairros, desse lockdown que foi decretado pelo governo do DF, se você não decreta o lockdown no conjunto da cidade. Então, os cenários aí projetados, né, a própria Codeplan, a projeção deles é que em 23 de junho você vai ter 25 mil infectados e 650 óbitos. Hoje nós estamos com 250 óbitos acumulados desde o começo da pandemia no Distrito Federal. Então, a gente está hoje no dia 11, ou seja, daqui a um mês e mais alguns dias, né, um mês e 10 dias, o cenário é que você vai ter pelo menos mais 5 mil infectados e mais 500 óbitos aí, certo? E a estrutura de saúde do DF, da UTI, as UTIs que estavam destinadas ao Covid, elas não estão saturadas ainda pelos dados do governo, então os dados mostram que dos leitos privados de UTI você tem 81% deles ocupados, dos leitos públicos tem 54,4% dos leitos de UTI ocupados. Mas como você reservou uma parte desses leitos para o tratamento das pessoas de Covid, você tem problemas em relação aos outros problemas de saúde que exigem UTI, e são pessoas que não podem ficar em ambientes, no mesmo ambiente de UTI que uma pessoa que tem Covid. Está tendo problemas nesse sentido de acomodação de pacientes. E um fato da cidade, que é uma realidade do Brasil, né, que é o país que tem o maior número de profissionais da saúde infectados pelo Covid, né, de enfermeiros, né, se não me engano, infectados pelo Covid. Em Brasília, boa parte dos enfermeiros, dos profissionais da saúde que estão infectados pelo Covid, são justamente das equipes do SAMU e das ambulâncias. Então, isso tem gerado um problema, inclusive, porque muitas vezes um paciente do Covid dá entrada em algum hospital que não é o hospital de referência, que é o Hospital Regional da Asa Norte, algum dos outros hospitais da rede de Brasília, das UPAs, né, das unidades de pronto atendimento, e ele precisa ser transportado ao agarrando. Você já tem hoje um problema da quantidade de equipes disponíveis para as ambulâncias para fazer o transporte desses pacientes, né, para o agarrando, que é o hospital de referência. E como aconteceu, foi relatado nessa semana, muitas vezes esses pacientes ficam em mesmo ambiente, pacientes com Covid, e mesmo ambiente de pessoas que não estão com Covid, né, tendo que esperar, às vezes, 24, 48 horas até que seja disponibilizada uma ambulância para poder fazer a remoção dessas pessoas para o hospital de referência, que é o Agarran, que fica no centro do plano piloto, inclusive. Então, a gente tem problemas, apesar de você não ter um índice grande de ocupação de leitos de UTI, mas você tem outros problemas relacionados nesse sentido. A ponto, inclusive, de o GDF, né, que é o Ibanez Rocha, que é o do MDB, né, ele ter chegado, inclusive, a cogitar, acabou não levando à frente, mas ele cogitou a possibilidade de decretar que só poderão ser atendidos no DF os pacientes que habitam no próprio DF. Isso porque em Brasília, né, tem uma realidade que você tem uma boa parte das cidades de Goiás e de Minas Gerais formam o que a gente chama de entorno do DF. Então, são 14 cidades que ficam bem na fronteira do DF, algumas mais afastadas, mas uma boa parte delas na fronteira do DF, e que boa parte dos seus moradores, eles trabalham no DF, por exemplo, na cidade de Lusiânia, Valparaíso, algumas das cidades mais populosas do entorno. São 60% desses trabalhadores dessa cidade trabalham no Distrito Federal, então eles vêm
todos os dias ao Distrito Federal, e como são cidades territórios muito abandonados historicamente, tanto pelo governo do DF quanto pelo governo de Goiás, a infraestrutura de saúde. Então, boa parte dos habitantes dessas cidades procuram a rede de hospitais do DF, certo? Então, o governador chegou a anunciar publicamente que ia impedir que os moradores dessa cidade pudessem ser atendidos na rede de saúde pública do DF, na tentativa dele de impedir o colapso do sistema, né? E tendo em vista que no entorno onde você tem grandes favelas, onde as condições sanitárias, as condições de isolamento são muito precárias, a possibilidade de você ter um pico e ter um processo de expansão muito descontrolado da pandemia poderia acarretar, mesmo que com o controle do DF, uma sobrecarga do sistema público de saúde do DF, porque essas pessoas não têm outros sistemas de saúde que tenham a quantidade de leitos ou a quantidade de recursos que tem o próprio governo do Distrito Federal. Em função da repercussão negativa, ele acabou nem levando à frente o decreto, apesar de ter anunciado ele publicamente. Mas esses são alguns dos problemas que estão... Uma moto aí, eu não cortou um pouquinho. Mas, Anata, deixa eu aproveitar... Deixa eu aproveitar e perguntar, você estava falando do número de infectados, profissionais de saúde, etc. A gente sabe que, né, como você mesmo disse, Brasília tem uma série de peculiaridades, né, particularidades, que é o fato de que grandes aglomerações acontecem aí, o presidente sai para passear, junto um monte de gente, tem que ter ato contra o Bolsonaro, que é em Brasília também, e etc. Né? E Brasília, né, tem aí tinha, né? Não sei como é que está a divulgação de dados, porque agora com essa suspensão dos dados, a gente já não tinha certeza antes, agora a gente tem menos, mas enfim, Brasília tinha aí 40 mil casos, né? Você falou, com uma população de 2 milhões, 20 mil casos, uma população de 3 milhões de habitantes, né? A gente fez uma live com o Rio Grande do Sul, por exemplo, lá tem 12 milhões de habitantes, está com 40 mil casos, assim, né? Parece que Brasília tem uma concentração muito grande de casos, mas nas lives o que a gente viu com o pessoal é que tem uma subnotificação disso, né? Você acha que esses números em Brasília, mesmo sendo altos, assim, são subnotificados? Não tem a menor dúvida disso. Até porque, por exemplo, o processo de testagem em massas começou bem recentemente, e como eu já disse, ele tem um índice de confiabilidade bastante baixo. Então, se você for pegar alguns estudos, inclusive, que foram divulgados pela UNB, o cálculo deles é que o índice de infectados em Brasília é 7 vezes maior do que o de notificação, de 7 a 8 vezes maior do que o número de infectados. Essas são algumas que no Brasil são o mesmo modelo, o mesmo parâmetro do que o Instituto de Colégio lá de Londres, da Inglaterra, que eu não me lembro agora o nome lá, que ficou famoso, inclusive, foi o Instituto lá que acabou levando os dados para o Boris Johnson e levando o Boris Johnson a mudar um pouco a sua política, né? Então, alguns modelos foram feitos com base com esses mesmos parâmetros e tudo aponta que você tem 7 mais casos do que o número de notificações, né? Então, sem dúvida, você tem um processo grande. E mesmo esses processos de testagem, então, por exemplo, no DF, 65% dos casos foram descobertos através do PCR, que é um tipo de testagem de maior índice de acerto, de maior confiabilidade. E os outros 35% são dos testes rápidos, né, que tem um índice bem menor. Então, é uma quantidade expressiva, né, se você for pensar que nós temos 20 mil casos, então, possibilidade grande, inclusive, desse que deram negativo, serem positivos. Eu dou um exemplo do meu irmão. Meu irmão pegou Covid-19. Meu irmão apresentou sintomas, ele foi fazer o teste rápido, deu negativo. Aí, 2 dias depois, ele foi de novo fazer o teste rápido, deu negativo. Quando ele fez o teste pelo PCR, o dele deu positivo. Ou seja, ele teve 2 testagens negativas e depois ele teve uma testagem positiva pelo PCR, certo? Então, isso é por conta desses testes rápidos, que é o que o governo está tentando utilizar como parâmetro para poder tentar medir como é que está o nível de infecção na cidade. Só que é uma política bastante ruim, porque a qualidade desses testes e o nível de detecção desses testes é muito baixo, entende? Você corre o risco grande, inclusive, de uma pessoa que está com coronavírus
apresentar negativo no teste, como aconteceu com o meu irmão. Mesmo que os testes fossem feitos, a gente não Entende? consegue ter uma precisão, né, por conta dos tipos de teste. Exato, você não consegue ter uma precisão. O risco, inclusive, desse modelo de testagem é que essa pessoa que está com o vírus, mas deu negativo, ela vai continuar saindo à rua, porque ela tem uma avaliação de que não teve. E vai continuar infectando, aumentando o nível de infecção. Então, essa política. Perfeito. Exato, porque ela tem um índice testado como negativo, mas esse é o índice de confiabilidade. Então, essa política eu acho bastante questionável. Entende? Então, eu acho que é preciso fazer o teste em massa, mas não esses testes baratos, que tem esse índice grande de erro, que corre o risco, inclusive, de aprofundar o processo da infecção, porque você gera uma quantidade grande de falsos negativos e que essas pessoas vão continuar sendo vetores de contágio para outras pessoas. Então, acho que isso também é um problema grande de Brasília. Isso explica um pouco também por que a gente tem uma quantidade maior de detecções de casos do que os outros estados, porque nos outros estados, me parece, o Centro-Oeste não foi levado à frente nenhum tipo de processo de testagem rápida como está sendo feita aqui no DF, mas ele tem em contrapartida também esse elemento que é o problema que ele gera com esses falsos negativos, né? Que na prática não ajuda no controle da pandemia. Perfeito. Gente, deixa eu só mencionar um pessoal que está acompanhando a live aqui com a gente e manda sempre os abraços nos comentários aqui. São Luís do Maranhão está acompanhando aí, São José dos Campos está aí também, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maringá, Paranavaí, no Paraná, está acompanhando a gente, Belém está aí também, São José do Rio Preto. Eu vi que o pessoal de Portugal passou por aí, não sei se eles ainda estão aí, estão sempre nas nossas lives aí acompanhando, beleza? Rubens, vou passar então a pergunta para você. A gente falou de Brasília, vamos expandir um pouco mais. O estado de Goiás, como é que você avalia, como é que está a situação da pandemia por aí, o enfrentamento, a situação toda? Bem, camaradas, essa pandemia só veio escancarar o caos que sempre foi a saúde em Goiás. Que a gente sabe que no Brasil todo não é diferente. Mas com essa pandemia ficou extremamente escancarado isso, e o Ronaldo Caiado, um governador daquele estilo coronel, muito autoritário, né, querendo colocar as suas vontades na base da força. Então ele disse que em Goiás ia haver isolamento, ia cumprir todas as regras da Organização Mundial de Saúde, por ele ser médico, ele prioriza a vida, né? E faz aquele discurso para os menos avisados, parece que está levando a coisa a sério. Para você ter uma ideia, Goiás, o estado de Goiás tem em torno, pouco mais de 7 milhões de habitantes. Goiânia, a capital, em torno de 1.600.000. A região metropolitana, em torno de 2.700.000. E só em Goiânia, né, nós hoje atingiu, aliás, não temos número de hoje, 205 mortos. E Goiânia o estado de Goiás está com 7.503 casos confirmados, infectados. Mas esses são dados, né, que não estão atualizados ainda. São os dados de ontem. Por que a importância dessa atualização? Porque o governador Ronaldo Caiado, ele relaxou com aquele discurso dele, e tanto é que nos últimos 5 dias, a contaminação ela aumentou mais de 50%. Na semana passada, tinha poucos mais de 4.000 infectados, detectados, confirmados. Ontem, chegou a 7.503, então mais de 50%. E isso aí se deu fazendo toda aquela pressão, falando que não conversaria mais com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tomou as medidas dele lá sem consultar os seus apoiadores, que ele é um apoiador de primeira hora. Aquele discurso, né, de quem está dominando a situação. E o Bolsonaro, né, todo mundo, nós sabemos muito bem como que é o seu comportamento, né? Ele fala uma coisa na sua frente, atrás ele fala outra, hoje de manhã ele fala alguma coisa, à noite ele fala outra, e assim ele vai, né, nessas mentiras todas. E o Caiado acabou entrando nesse discurso do Bolsonaro aí, e relaxou, né? E relaxou, então agora tá vindo os resultados.
desse relaxamento, esse nível aí que Goiás, né, segundo os analistas, assim, pode ser o epicentro agora, né, do Covid-19, por essa atitude do Ronaldo Caiado. E ele que chegou a dizer, no início, que Goiás não ia passar por essa situação, que ele ia tomar todas as providências, que no dia que Goiás passasse de 100 infectados dia, ele ia fechar tudo. Já estão passando de 200 e o que está acontecendo? Está reabrindo o comércio. O transporte público é uma calamidade. Você vê a seriedade do coronavírus, o que ele significa, você vê aquelas pessoas, trabalhadores na fila de ônibus, você vê que ele está encaminhando eles para o matadouro. Isso é assassinato que estão sendo feito. Tem reuniões do governo com os prefeitos, com o prefeito da capital. A única questão que eles discutem é a economia. O Estado está quebrando, que as prefeituras estão quebrando, então tem que reabrir. Você não vê discutir a questão da vida. Não discutem. Ontem mesmo, aqui o grande conglomerado de comunicação aqui, que é a organização Jaime Câmara, ela fez uma reunião com economistas, com o presidente da Federação da Indústria, só fez com representantes das empresas do grande capital. E a discussão deles é como retomar as atividades. Não fala na questão da vida. Então, isso aí nós sabemos, né, que vai se repetir sempre. Para eles não interessa que 1, 2 ou 3 ou milhares de trabalhadores morram. O importante é que eles estão ganhando o seu dinheiro. A morte para eles é um detalhe. E outra coisa, quando eles se expõem dessa maneira, às vezes circulando por aí, a gente sabe, eles fazem aquilo com toda segurança, porque se algum dos ricos aí contaminar, ele não vai morrer. Ele tem um tratamento 5 estrelas. Ele vai receber todo, e ao mesmo tempo, eles fazem teste diariamente. A realidade é muito, sabe, assim, é violenta. E isso retrata o quê? Né? O que é esse sistema capitalista? Porque, além de combater esses governantes, nós temos que combater esse sistema. Porque senão nós ficamos, sabe, sempre enxugando o gelo, sempre repetindo essas situações, mas sem combater a verdadeira causa, que é o capitalismo. Então, você vê, em Brasília, o Zanata fez um belo relato aí da situação, né? O Belon vai na mesma direção, eu tenho certeza, como os outros camaradas já fizeram por aqui. E tudo isso, né? O que diz? A questão é a economia. A vida sempre lá, nem de segundo, terceiro plano, a vida é um detalhe. E para eles, né, se morrer é até bom, porque não vai dar uma despesa para o serviço social. Essa medida que o governador de Brasília fez, baixou uma portaria, um decreto aí, em torno de 30 dias, de proibir de atendimento dos trabalhadores que moram no entorno, no DF, isso é de uma desumanidade, sabe? Assim, como é que pode? O cara está ali precisando de tratamento médico, não encontrou assistência, trabalha em Brasília, produz em Brasília, mas mesmo se não trabalhasse, o SUS, ele não é local, o SUS é nacional. Será que quem está em Brasília é uma coisa, quem está em Goiás é outra? Olha, nós somos todos brasileiros, mas acima de tudo, né, seres humanos. E é isso que interessa. E esse debate não é colocado. Isso, às vezes, nós falamos com irritação, porque não dá para sorrir com isso. É irritante, isso é desumano. E aquilo que é desumano aflige, incomoda todos aqueles que lutam por um mundo melhor. Então, olha a situação mais carente que existe, nessa situação toda, uma comunidade mais carente, explorada, que é jogada ao relento, são os moradores, né, em situação a população em situação de rua. Aqui em Goiânia, eles fizeram um censo aí, o último censo, que tem em torno de 300 moradores em situação de rua. Olha, você anda pela cidade, você vê, isso é uma mentira deslavada. Segundo
contatos que nós temos de pessoas do movimento, Goiânia tem em torno de 2.000, e eles falam 300. E nisso aí, o que acontece? Falaram que ia dar uma assistência para ele. O prefeito Iris Rezende falou que ia acomodá-los em hotel. Não fez isso nem por um minuto. Eles estão jogados aí. A alimentação deles é fornecida uma vez por dia. Isso depois de muita luta dos movimentos aí, com moradores em situação de rua. E essa alimentação aí, as demais, são feitas pelas igrejas, esses movimentos populares, essas pessoas que se compadecem com esse sofrimento desses companheiros, desses irmãos, desses brasileiros, desses humanos. Então, e aí o governador, essa única refeição que ele fornece, ele põe que está sendo fornecido pela OVG, que é coordenada pela primeira-dama. Isso para fazer propaganda política, eles brincam até no momento desse. E é uma refeição. Uma política séria, humana, o governador, o que tinha que fazer? É liberar o restaurante popular para esses moradores em situação de rua. E joga eles. Aí mostrou na televisão, nas mídias todas aí, que eles estavam lá com um local para banho, com torneira, com lavatório, álcool gel. Você sabe quanto tempo era liberado isso para eles? 40 minutos no dia. Imagina mesmo se tivesse 300 pessoas, 40 minutos. Né? Esta é a realidade. Então, olha, isso tudo que nós estamos colocando aqui, que a gente vê, sabe, enquanto a gente não combater seriamente esse sistema capitalista, nós não podemos ter um mínimo assim de acanhamento em falar que nós somos socialistas, que nós somos revolucionários, que nós queremos mudar o mundo. Porque a enganação que é feita junto com a classe trabalhadora é algo aí, sabe, que nos entristece por todos esses governos anteriores que tiveram aí. Isso não é só de agora, depois da ditadura militar, da abertura, não. É desde o descobrimento. Isso vem se repetindo. E cada vez pior. Então, a classe trabalhadora já passou por todas as experiências de direita, extrema-direita, militar, esquerda, centro. Mas tudo isso administra dentro do capital. Não tem solução nenhuma. Então é isso que nós temos que combater, jogar forte, combater, né, esse falso socialismo que é jogado aí para o mundo todo, para a classe trabalhadora. Quando falo em socialismo, eu dou um exemplo de Venezuela, em comunismo, que absurdo comunismo. Comunismo, nós estamos muito longe de qualquer país, pelo menos, sabe, começar a pensar no comunismo, num sistema como o da China comunista. A China, diante dessa pandemia aí, o que ela faturou, porque ela que produzia os insumos para combater isso, o quanto que ela faturou, o que tem de comunismo aí? Só ganhando, 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 e não é só disso, o quanto são explorados lá os trabalhadores chineses. E aqui, voltando, né, para a nossa realidade, quando nós combatemos esses governos anteriores, nós criticamos o governo do PT, de conciliação de classe, que traiu a classe trabalhadora. Nós combatemos esse reformismo do PSOL aí, fazendo essas coligações. E quando nós gritamos contra isso tudo, porque eles só estão querendo administrar, o objetivo é tomar o poder para administrar o capital, naquele jargão que nós sempre falamos aí, né? Só vai mudar o batedor, o chicote é o mesmo. Então, todas essas coisas aí, nós temos que enfrentar e dizer, claro, não tem, e quando nós combatemos o governo petista, os governos anteriores, fala que nós somos bolsonaristas. Que absurdo! Bolsonarista nem morrendo para falar. Se você falar sim, Bolsonaro, você salva a sua vida. Nenhum de nós tem coragem, morremos. Nós damos a vida para combater um governo desse e esses conciliadores de classe. Aí fala que nós somos bolsonaristas. Aí quando nós criticamos Bolsonaro, eles falam que nós somos petistas. E a mídia joga, eles não conseguem ver uma terceira saída. E é isso que nós temos. E a classe trabalhadora, né, ela foi enganada esse tempo todo por esse governo de conciliação de classe e continua sendo enganado por essa entidade que os dirige. Essas centrais, principalmente a CUT, CTB, as grandes centrais, no 1º de maio ficou claro aí. Aquele que no dia anterior estava atacando, né, a classe trabalhadora, eles estavam convidando para participar do 1º de maio. Então é isso, meu camarada. Aqui em Goiás,
não tem nada de diferente, a tendência é piorar, né? E o governo Caiado, né, ele abaixou as calças para o Bolsonaro, porque já reconciliou com ele, né? E a gente sabe, e isso vai sobrar mesmo para a classe trabalhadora. E daqui 30 dias, vejam como vai estar a situação de Goiás. Hoje, 7.503 infectados. Perfeito. E Diga. temos aqui um destaque, uma empresa aqui no interior, 7 empresas aqui na cidade de Rio Verde, que é um grande polo industrial e do agronegócio. Foram feitos testes em 15 mil trabalhadores. Desses 15 mil, mais de 1.600 deram positivo. O município lá tinha em torno de 200, pouco abaixo de 300 infectados. Depois que fizeram o teste, em 15 mil, passou para mais de 2 mil o número de infectados daquele município. E segundo o laboratório público aqui, de cada 100 testes que é feito em Goiás, 38 dão positivos. O que pode ser? O que nós podemos esperar? Então é isso, cara. Vamos. Perfeito. Deixa eu aproveitar e mencionar mais um pessoal que chegou aqui. Rio de Janeiro chegou aí. Carcará, na Paraíba, está assistindo também. Edwayne, que é rodoviário lá no Ceará, está mandando um abraço aqui também. Corumbá. Enfim, o companheiro vai chegando aí, ó, o pessoal de Minas Gerais. Ok. Um abraço para todo mundo. Belon, aí no Mato Grosso do Sul, como é que está a situação da pandemia, a situação da população aí diante disso tudo que a gente está vivendo? Como é que você avalia isso? Bom, para começo de avaliação, eu queria pegar a totalidade. Primeiro, existe um negócio chamado capitalismo, que é uma sociedade de classes. Porque a questão de classe, como já apareceu nas falas anteriores, eu quero retomar, que ela é importante, porque há uma classe que se beneficia e há uma classe que perde sempre. O segundo aspecto é o da crise sanitária, eu vou chamar assim, eu vou fugir um pouquinho do termo pandemia. A crise sanitária tem por trás um conceito que é o conceito de vírus. Para a maior parte da população, das pessoas, e isso se deve à falha das nossas escolas, onde a gente atua como professor, vírus é uma coisa mística, uma coisa mágica. Não se tem o conceito de vírus. E assim, só para recuperar um pouquinho do conceito, quer dizer que o vírus está atuando dessa forma contra a humanidade, não porque isso seja um fato da natureza ou porque seja um fato divino, mas é porque é um fato histórico-social, é um fato cultural, é fato que tem a ver com o capitalismo. E essa associação tem que ser feita para a gente poder se localizar. E para agravar as coisas, temos o governo, que é esse que está aí, essa gente que está aí no governo. Essa gente, em função da forma com que eles atuam, e isso se difunde no interior da sociedade, aumenta o obscurantismo, aquela incompreensão a que eu me referi agora há pouco, em relação ao vírus, essa falha cultural que nós temos, ela se potencializa, ela se reforça com a conduta do presidente da República. De tal forma que eu não vou falar nenhuma bobagem se eu disser que ele tem que ser responsabilizado perante a humanidade como criminoso contra a humanidade por essa forma como ele está atuando. Grande parte das mortes que ocorrem no Brasil hoje, seja no Mato Grosso do Sul, seja em Goiás, seja em Brasília, ou seja onde for, se deve à existência do governo Bolsonaro. Então, para nós pensarmos o tamanho do rombo, da desgraça que é esse governo aí. Aí eu quero andar um pouquinho mais, que eu quero pegar o meu estado aqui. Fazendo um contraponto com Brasília. Brasília é territorialmente pequena, populacionalmente grande, como o Zanata colocou, há uma densidade demográfica grande. Goiânia é uma cidade que é do tamanho do Mato Grosso do Sul inteiro. Aqui no Mato Grosso do Sul, uma característica básica, e isso acaba tendo uma repercussão na crise, é que a densidade populacional é pequena, a densidade demográfica. E o Mato Grosso do Sul é bastante múltiplo e diferente. Por exemplo, agora, aqui em casa, são 18 horas e 49 minutos. Aí para vocês, até nisso nós somos diferentes, né? Aqui nós temos um fuso horário diferente. Aí eu vou pegar assim, Corumbá, tinha gente de Corumbá e agora há pouco. Corumbá é no limite do Brasil com a Bolívia. Você atravessa um pequeno riacho, você está na Bolívia. Olha só a relação que tem. Você pega
Dourados é no sul do estado, está muito próximo ao Paraguai e ao estado do Paraná. É uma outra coisa. Três Lagoas é na área leste do estado, na zona leste do estado. Se eu andar aqui 7, 8 quilômetros aqui da minha casa, eu atravesso o rio e estou no estado de São Paulo. E vocês sabem o papel que tem o estado de São Paulo nessa crise agora, principalmente no interior do estado de São Paulo. Nós estamos aqui perto, os nossos alunos, o nosso comércio, toda essa relação. Então isso repercute aqui. De resto, aqui não é muito diferente. Mas eu quero levantar 2 outros elementos também importantes. O Mato Grosso do Sul é constituído de brancos, basicamente, tem outros, brancos, negros e índios. Os brancos chegaram por aqui, primeiro, pelo rio, em Corumbá, que é a cidade mais velha do estado. E cidade grande aqui é só Campo Grande, em termos de padrão brasileiro, porque as outras são todas cidades pequenas. Corumbá é pequeno, Três Lagoas é pequena, e Dourados também. Bom, aqui, então, os brancos chegaram por lá, pela mineração, e chegaram por aqui, o que hoje se chama agronegócio, antes era agropecuária, coisa assim. Os brancos se apropriaram das terras, se apropriaram de tudo para eles. A produção, a reprodução da vida e o descarte da vida ficou na conta dos brancos. Para quem sobrou? Para a classe trabalhadora local. E essa classe trabalhadora tem um perfil que vai agravar a coisa, que são os negros. Aqui nós temos, por exemplo, quilombos que acabam até sendo descaracterizados na cidade de Campo Grande, dentro da capital. Então nós temos lutas negras de alguma forma. E o problema, que vocês já estão sabendo o que eu vou falar, que é o problema que eu vou chamar assim do problema indígena. Não vou me preocupar com precisão terminológica, de antropologia, nada. O problema do índio no Mato Grosso do Sul. Aqui é muito grave, principalmente nas reuniões, na região de Dourados, que a contaminação de populações indígenas é uma coisa gravíssima. Em Dourados, em Aquidauana, que é bem no centro do estado, eu falo do centro espacial, bem no centro do estado, Aquidauana tem um rio que passa, chamado Rio Aquidauana. De um lado é Anastácio, do outro lado é Aquidauana. A população de lá tem uma forte presença indígena e, nesse momento, paga um preço muito alto na pandemia. Então, a coisa aqui no estado é muito complicada nesse sentido. Aqui na zona leste, onde eu estou, na parte leste do estado, nós temos Três Lagoas, nós temos o partido, e Paranaíba nós temos o partido também. As duas cidades passam hoje por um processo de industrialização. As fábricas não estão fazendo a quarentena. Então, a classe trabalhadora é que está pagando o pato novamente. Aqui em Três Lagoas, uma fábrica fechou, das grandes metalúrgicas. 200 desempregados de um dia para o outro, além da crise sanitária que nós estamos vivendo. Em Paranaíba, a coisa é muito grave. O nosso núcleo lá é formado principalmente por meninas, não só, mas principalmente meninas, que estudam psicologia, em uma área de saúde. E elas fizeram uma atuação, uma pesquisa, um levantamento junto às fábricas e constataram que a situação é muito calamitosa, terrível. A população trabalhadora paga um preço muito alto também lá. Aqui, eu quero também levantar uma outra questão, porque aqui nós temos um movimento interessante, a partir de Três Lagoas, principalmente, e ligado ao partido, mas não só, que é a questão dos pessoal da população LGBT, que também paga um preço especial em relação a isso. E mais outro problema, entrando no campo das opressões das mulheres. Infelizmente, Três Lagoas e o Mato Grosso do Sul tem um alto índice de feminicídio. Já tinha antes. Veja quando eu falo capitalismo, crise, governo Bolsonaro. Aí vem o governo Bolsonaro com essa mentalidade que nós conhecemos. Com essa boçalidade, que não é da rima com mentalidade, que nós conhecemos. E aí vem a crise. O índice de feminicídio, de opressão, de agressão doméstica, violência doméstica contra a mulher aumentou. Então, mais uma coisa que tem que ser registrada. Veja que eu não estou trabalhando com números. Eu fiz a preferência por conceitos, porque realmente as coisas ocorrem assim. E por falar em conceitos, o específico, agora eu vou falar o nome, não falei específico, é Covid-19, é coronavírus, coisa assim. Covid-19 talvez seja o mais específico, dá um número, cataloga, cadastra ali o tal vírus que ocasiona essa pandemia toda. Agora, Campo Grande saiu ontem, juntamente com Curitiba e outros locais, na grande imprensa, porque aparece em Campo Grande um grande registro de ocorrências de mortes por, olha só, síndrome respiratória aguda grave. Parece que não é nada, né? Versus Covid-19, porque muitos dos que morreram com esse nome grande aí no seu atestado de morte, de óbito, na verdade morreram por Covid-19.
além daquela habitual subnotificação. Porque eu não tenho dúvida, acho que ninguém tem, todos falaram nessa linha aqui, que a subnotificação nas ocorrências de Covid-19 é mais ou menos igual à subnotificação dos casos de opressão e agressão doméstica, violência doméstica, que aparece pouco. O que aparece é muito menos do que o que efetivamente acontece, lamentavelmente. É praticamente outra epidemia, né? A violência... Praticamente outra epidemia. Aliás, a epidemia é o que não nos falta, né? Tem essas epidemias e aí vem o próprio governo Bolsonaro, que é uma tragédia para todos nós, né? Não há nada que se possa fazer. Agora eu quero pegar um outro ponto ainda antes de fazer o fecho. O Mato Grosso do Sul fornece quadros para o Brasil lamentáveis. Lembram-se quem era o primeiro-ministro da Saúde? Antes de ir com aquela cara de morto e acabarem com o Ministério, porque não existe Ministério da Saúde no Brasil, né? O Ministério da Saúde não existe. O ministro era daqui. O pai dele era meu colega na universidade. A gente conhece aqui, a gente sabe como ele é politicamente. Vocês se lembram quem é a ministra do agronegócio? É daqui, aquela que promove leilões para comprar armas para combater os movimentos sociais, né, em luta aqui. É daqui. Um que passou pelo gabinete, Marum, que agora está em Itaipu, é daqui. Esse é o perfil do político daqui. Eu estou falando isso não à toa, não é só para apontar esses dados. Esse é o perfil do político daqui. Não é todo mundo, mas é o perfil. Não é todo mundo porque, às vezes, aqui em Três Lagoas, por exemplo, o prefeito local tem tido um certo juízo no trato das coisas, mas só um certo juízo. Mas nós estamos numa sociedade burguesa, de classes, para retomar, né? E a pressão é muito grande. Quem é que faz pressão? O empresariado, o setor financeiro, esse setor que faz pressão, e as decisões acabam, né? E é sempre já houve um movimento de voltar, aí retornou para a quarentena, mas é uma quarentena meia boca, e assim vai. Por fim, para fechar a minha primeira intervenção, esse meu primeiro informe, é uma pergunta, mas acaba virando um informe, né, Romerito? Eu queria dizer o seguinte, reivindicando a fala dos camaradas que falaram ontem. Se o capitalismo é o círculo maior, dentro do qual tem um círculo chamado crise sanitária, e dentro do qual tem um círculo chamado, não vou falar esse nome, desse povo aí que está no governo, e isso vai girando, estabelecendo todos os nossos problemas, todas as desgraças, não há saída, meu prezado Rubens, não é terceira saída, é que não há saída nesse círculo aí, nesse círculo. Só tem uma saída, então não é nem em primeira, segunda, terceira, é uma, Rubens, você vai concordar comigo, né? Tem uma saída. E essa saída, evidentemente, não está no capitalismo. Essa saída está, vamos falar a palavra claramente, é saída socialista, saída comunista, é uma saída revolucionária. E aí, então, ganha importância um encontro como esse que nós estamos tendo aqui, que tem muita gente vendo, tenho certeza, tem gente acompanhando, e vai acompanhar depois, etc. Ganha importância porque aqui vale, eu vou fechar minha fala inicial assim, a necessidade, a urgência para anteontem da construção do Partido Revolucionário, da ferramenta revolucionária, porque nós temos que fazer essa revolução. E isso está potencializado agora, porque a classe burguesa vai, na pandemia e pós-pandemia, se organizar para aumentar os seus lucros. Nós temos que nos organizarmos sem tergiversações, para estabelecer a perspectiva revolucionária. E eu queria também fazer um pequeno elo com as lutas dos negros nos Estados Unidos, que estão também trazendo uma força para a gente nesse momento. É a minha fala inicial, Romerito. Muito bom, meu. Romerito, só para não passar batido, aí a observação que o camarada Belon fez, na terceira saída, né? Até parece que eu estou apontando uma saída dentro do capitalismo. Não, longe disso, Belon. Eu estou falando que quando você critica o Maduro fala, né? Aliás, quando você critica Bolsonaro, fala que você é petista. Critica o PT, fala que você é Bolsonaro. Eu estou dizendo que eles não conseguem ver uma terceira saída, mas não é dentro do capital. Tanto é que a nossa fala o tempo todo aqui é pelo socialismo. Essa saída... Terceira em relação ao maniqueísmo, né, de posições, posição binária, duas saídas dentro do capitalismo. Diga, perfeito. Posso replicar, Romerito? Debater? Perfeito, nós estamos de acordo, nós não estamos em desacordo, nós estamos perfeitamente de acordo. Mas o que acontece hoje no Brasil, assim, mais amplamente? Se fala em esquerda.
Agora, esquerda e direita e centro é posicional. Por exemplo, eu olhando daqui na minha tela, o Zanata está à direita e o Rubens está à esquerda. Mas se eu olhasse lá de trás, era o contrário. Então, esquerda e direita é posicional. Eu não vou falar o nome desses partidos aí. Esse povo aí que já teve no governo, que se diz esquerda, era a esquerda do Bolsonaro. Essa esquerda do Bolsonaro não é muito difícil, não, né? Para nós não é essa direita e esquerda, para nós é a perspectiva revolucionária, que é a saída. É isso que eu estou falando. Rubens, nós estamos em acordo perfeitamente. Tranquilo. É a esquerda que o capitalismo gosta, esse pessoal. Isso aí é tema para várias lives, viu? Cada ponto desse dá uma discussão inteira. Mas o último agora, que é a questão da reforma e revolução. O artigo está ótimo, o texto está bom, né? Vocês se lembram, né? Vocês se lembram, né? No último, a propósito, o pessoal que está acompanhando tá a gente aí, tem um comentário fixado aí, tem o link das nossas redes sociais, tem o número de WhatsApp para quem quer receber os nossos materiais, manda uma mensagem aí, a gente entra em contato com vocês, e durante a pandemia a gente está mandando o jornal online também, está todo disponível no nosso site, quem quiser dar uma olhada, esse artigo que o Belon acabou de mencionar está lá disponível, ok? Gente, para a gente avançar na discussão, a gente também procura fazer uma comparação com a situação antes da pandemia, né? Porque a discussão toda que parece é que vai entrar em colapso, tudo vai entrar em colapso por conta do vírus, como se fosse um destino, né? Como diz o Bolsonaro, como se fosse uma coisa inevitável, e a gente tenta fazer a comparação com a situação um pouco antes para saber quais desses problemas, na verdade, já existiam e acabam sendo agravados pela chegada, né, pela situação que se abre com a pandemia do Covid. Acho que a gente podia comentar um pouquinho disso. Zanata, quer comentar para a gente como é que era a situação, por exemplo, da saúde em Brasília antes? Funcionava, era uma maravilha, né? Como é que era aí? Não, pelo contrário. Não, os problemas... Agora, inclusive, se junta um problema, porque antes de começar a pandemia no DF, a gente já estava vivendo uma epidemia de dengue muito forte, que eu acho que outros estados também estão vivendo, e em Brasília nós já estamos com mais de 35 mil casos de dengue, tiveram 25 óbitos, mas nós tivemos mais de 35 mil casos de dengue nesse ano em Brasília. É um salto de cerca de 170% em relação ao que teve ano passado no mesmo período. Então, isso também já estava gerando um problema grande. O GDF teve, inclusive, como política, diante desse salto, criar algumas cabanas, né, umas barracas em que eles faziam a testagem dessas pessoas e tentavam dar um encaminhamento para essa situação. E essa medida de fazer essas cabanas já era resultado do fato de que a rede de saúde já não estava conseguindo suportar a demanda por conta da epidemia de dengue, que não estava numa situação descontrolada no DF. Agora, como chegou a época da seca, a tendência é que se diminua um pouco, né, o problema da epidemia. Então, normalmente, janeiro, fevereiro, março, abril são os meses mais críticos nesse sentido. Então, a rede de saúde da pandemia do Covid, que é o primeiro caso registrado no DF, logo depois da semana do Carnaval, aqui em Brasília, né, em fevereiro, e então já estava com essa situação e agora, obviamente, se junta com o problema do Covid. E o governo do Ibanez, com o governo do Hollenberg, vieram num processo histórico de privatização e sucateamento da saúde. Então, o governo Ibanez, as primeiras medidas dele, quando ele assumiu o governo em 2019, foi ampliar o que era o Instituto Hospital de Base. Que o Hospital de Base é um hospital da cidade, estava sendo gerenciado por uma organização social, um processo de privatização. Ele expandiu a rede de gestão, né, para outras unidades de saúde do DF, além do próprio Hospital de Base. E isso criou um problema grande no DF, porque você teve uma rede que estava sendo organizada pela essa organização social e tem uma rede que estava fora dessa organização social, todas elas dentro do sistema público. Elas não dialogavam entre si. Entende? Então, por exemplo, a questão do fluxo de pacientes dentro do sistema de saúde já estava num processo bastante complicado e caótico em função desse processo de privatização que o GDF estava implementando, e isso tinha consequências diretas, inclusive para o atendimento para a epidemia de dengue, porque as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que ficam nos bairros mais periféricos, que não são centros que têm capacidade para alta complexidade e que têm uma condição de
de atendimento bastante restrito, bastante limitado em termos do número de pacientes que pode abrigar, eram os setores que estavam dando enfrentamento mais direto à epidemia de dengue. E estavam falhando em relação a isso, não estava conseguindo, a ponto do governo ter tirado essa iniciativa de criar essas barracas, que era um improviso completo. Realmente eram barracas onde se fazia o teste, as pessoas ficavam lá dentro às vezes horas, num lugar completamente insalubre, com pouca ventilação, entende? Inclusive, foi uma das críticas que foram feitas pelos diversos sindicatos da saúde em relação a essa política. Então, essa era a situação da saúde no DF antes da pandemia. E a situação da economia também não era boa. Então, no DF, o índice nacional aí de desemprego no Brasil é mais ou menos 12% agora, né? No DF, a gente estava com um quadro de 19,5% de desempregados e agora já está para 20,5% com a pandemia. Então, você tem mais, já tinha antes da pandemia cerca de 300 mil trabalhadores do DF que estavam desempregados, né? Então, um dado também que é chocante, né? Que foi divulgado recentemente pela Codeplan, 22 mil famílias não têm renda nenhuma no DF. E outras 70 mil têm renda de até R$ 89 por mês. Famílias, não estou falando de pessoas, são 22 famílias, 22 mil famílias e 70 mil famílias que têm renda até R$ 89 mil. Então, era um quadro de precariedade social muito grande, né? E que ele, obviamente, tem um impacto grande no problema que se instala com a pandemia, tanto no sentido que a quarentena, e mesmo que muito parcialmente, ela acabou afetando a economia, isso gerou um processo de desemprego, piorou a situação social do DF, por isso você teve um salto de quase 1% aí do desemprego, se você for comparar em fevereiro e agora o dado que foi tirado em março, né? Em maio, quer dizer, você teve 1%, e isso piora muitas condições das próprias pessoas enfrentarem a pandemia, entende? Então, e o problema de saúde que está colocado, né? Por exemplo, tem um dado que é bastante chocante, 89% dos moradores do plano piloto, que é uma das cidades mais ricas do DF, né? O centro de Brasília, inclusive, tem plano de saúde. Na estrutural, que é uma das cidades mais próprias, 3% tem plano de saúde. E dependem praticamente da rede pública de saúde. E a cidade estrutural, que tem 40 mil habitantes, tem um centro de saúde. Não tem um hospital, não tem uma UPA, não tem um posto de saúde. Tem um centro de saúde para 40 mil pessoas. Em compensação, o plano piloto, por exemplo, você tem 3 grandes hospitais públicos no plano piloto, né, e quase toda a rede de hospitais privados do DF está concentrada na região do plano piloto, né? Então, esse quadro social que vinha se agravando, inclusive a crise econômica e essa deterioração social que já estava em curso antes da pandemia, que se agrava com a pandemia, ela piora ainda mais a situação de saúde, porque você tem uma quantidade grande de pessoas, por exemplo, que agora está sendo desempregado, que tem a perda da sua renda, e que está tendo dificuldade de comprar medicamentos, está tendo dificuldade de comprar os insumos básicos de higiene, ou seja, fica mais expostos aos problemas de saúde, e você tem uma rede de saúde bastante inferior à quantidade de leitos, né? Tinha um dado de 2016 do Tribunal de Contas do DF, que ele falava que o DF, pelos cálculos, a OMS determina, né, a quantidade de leitos por número de habitantes, né? Ele estabelece um número padrão. O DF tinha um déficit de 5 mil leitos hospitalares, certo? Os dados do Tribunal de Contas do DF de 2016 dão conta de que faltava 300 leitos de UTI no DF para poder chegar no padrão mínimo exigido pela OMS e 5 mil leitos de UTI ao total. Então, e isso não se resolveu, não se criou novo leito de UTI. Agora se reabriram alguns UTI aqui no DF, né, mas muito longe de chegar aos 5 mil, que era o mínimo necessário, segundo esses cálculos básicos que a Organização Mundial de Saúde utiliza como parâmetro para determinar uma quantidade de leitos que cada cidade ou região tem que ter em relação ao seu número de habitantes. Então, era um quadro bastante grave no DF, certo? Bastante grave. Certo? Então, isso, obviamente, dificulta muito as possibilidades de enfrentar a pandemia nesse momento. Porque os elementos básicos você ter uma rede de saúde, por exemplo, a rede de programa de saúde da família, né, o PSF, ele atendia só 60% das famílias do DF. Então, você tinha 40% que não tinha uma saúde
pela Secretaria de Saúde. A partir disso, o controle sobre como é que está a situação dessas pessoas nesse momento, né, e dificulta muito o mapeamento, inclusive, da situação do Covid e dos problemas de saúde que está vivendo a população. Então era ruim e vai piorar, né? O hospital de campanha que foi prometido pelo Ibanez para funcionar no estado de Mané Garrincha, né? O estado de Mané Garrincha custou 1 bilhão e 600 milhões de reais, né, a reforma dele. Agora tem um hospital de campanha, está recebendo 30 pacientes. Hoje, inclusive, houve um processo de transferência de pacientes do Agarram para esse hospital de campanha para liberar os leitos para pessoas em situação mais grave lá no Agarram. Mas nós temos 30 leitos que não são leitos de UTI, num quadro em que você tem 5 mil de déficit de leitos de UTI, de leitos hospitalares. Gastar um valor desse para... O Hospital de Santa Maria, por exemplo, que foi um hospital... o Hospital de Santa Maria, que é o hospital mais novo construído no DF, custou 200 milhões de reais, superfaturado. Originalmente custava 74, finalizou em 200 milhões. Com 1,6 bilhões que ele gastou no estádio, que na época o Agnello, do governo do PT, gastou no estádio, você conseguiria melhorar substancialmente toda a rede de saúde do DF, em termos dos equipamentos públicos de saúde que você precisa ter, tudo mais. Mas houve uma destinação histórica desse dinheiro para esse tipo de empreendimento, que favoreceu, obviamente, o grande capital. Os interesses econômicos prevaleceram e continuam prevalecendo sobre os interesses da saúde da população, né? E criou toda essa situação. Investigado aqui pela Polícia Civil do DF, de gente que está desviando respiradores públicos para a rede privada. Perfeito. Deixa eu aproveitar e passar agora para o Rubens. Rubens, a situação que o Zanata relatou, tem alguma semelhança aí no Estado? Como é que você avalia a situação do Estado antes da pandemia? A única semelhança que o Zanata disse aí, né, é que o descaso aqui também não é diferente. Antes, na primeira fala minha, eu tinha até dito isso, que não mudou nada. Aquele discurso do Ronaldo Caiado todo, que ia entrar em colapso, é porque já estava em colapso. A saúde aqui, no estado de Goiás, sempre foi um caos. E também ela é tratada, como em todo lugar, no capitalismo, como comércio. Tanto é que o Ronaldo Caiado é médico e a família dele são donos de hospitais aqui. Mas ele adoeceu há pouco, no ano passado, meados do ano passado. Ele recebeu o primeiro atendimento no hospital do irmão dele e foi removido para São Paulo. Imagina agora o povo trabalhador. No estado de Goiás, são poucos os municípios que têm hospitais. Aqui fala que a saúde aqui é saúde móvel. O que é essa saúde móvel? É através das ambulâncias. E essas ambulâncias, para você ver, é um descaso total e uma maneira de você enganar e fazer um curral eleitoral. Porque nessa cidade do interior, quando alguém adoece e precisa de ser removido, ele não tem um local lá que ele vai solicitar, indiferente quem seja, ele vai ser transferido. Ele tem que procurar um vereador, um representante político, alguma coisa, para ele conseguir essa ambulância. E aí, quando ele consegue, a lógica é essa, fica devendo favor para esse político a vida inteira, ainda naquela concepção dele, ficou devendo favor. Né? E deveria responsabilizar esse político? Não. E aí, quando vem as eleições, esse político cobra aquele serviço que foi prestado. Então, é um absurdo, o descaso é total. Por quê? A questão aqui desse próprio hospital aí de campanha em Águas Lindas, para servir Goiás e o entorno, ele estava sendo previsto para ser inaugurado em 15 dias. O Bolsonaro foi lá, junto com a Caiado, e levou praticamente 3 meses. 3 meses. Né? Então, imagina aí se alguém da classe burguesa e da burguesia precisar do atendimento médico ali, ele não vai. Né? Por quê? Eles não contam, eles têm lá o atendimento deles. Quando a gente sempre fala, esse coronavírus só vai matar pobre.
porque o rico tem entendimento. E tem uns casos bastante ilustrativos. Porque o Covid ele é internacional, assim como a classe trabalhadora. Ele é internacional. O Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, adoeceu, né? E ele recuperou, teve um tratamento intensivo. E quem cuidou dele? Né? 2 imigrantes, né? Foram um casal de enfermeiros lá, eles eram imigrantes, que deu todo o acompanhamento. E ele, que sempre teve uma política de expulsar os imigrantes. Então, para ver, né, o príncipe Charles adoece, vai fazer um isolamento, né, num grande castelo. Então, essas questões aí você traz para essa realidade. Parece piada, né? Fazer isolamento num castelo E com todo aquele acompanhamento, né? Então, aí eu pergunto, vocês sabem qual que é a profissão desse príncipe Charles? O que ele já fez na vida? Então, para você ver, aqui no Brasil, o Alcolumbre, né? Ele foi contaminado, o presidente do Senado. Ele afastou, recebeu todo o tratamento e está aí. Então, sai aqui, agora vai para o interior de Goiás, né? De qualquer um desses estados aí. Vai morrer. Não tem, aqui em Goiás, hoje mesmo, nos jornais, está dizendo aí que não tem mais insumos. E isso estava faltando antes. É como está aquela notícia para esconder aquilo que já acontecia. Nós vimos aqui, era constantemente as pessoas, as filas nos hospitais, percando atendimento, ela é removida de um local para outro, chega, não tem vaga, vai para outro. Gente, é totalmente assim, sabe, inadmissível essa tal situação. Então, essa questão do coronavírus vir aqui agora, ele só vem, né, para escancarar aquilo que todo mundo sabia. Porque ele sendo a nível internacional, mundial, tudo isso aí, é notícia no mundo todo. Então, é Covid, né? Então, dá mais uma visibilidade. Mas a situação sempre foi caótica. E o pior, os trabalhadores da saúde sempre explorados, trabalhando em péssimas condições, de chegar em hospital, não ter esparadrapo, não ter o mínimo possível agulhas descartáveis, e eles fazendo... Isso é antes da epidemia, né? Reutilizando até agulhas descartáveis. E isso agora, toda essa situação, o que o Ronaldo Caiado fez? Logo que ele assumiu, ele cortou milhares de trabalhadores temporários da saúde, e não colocou, e já era deficitário. Ele cortou. Agora, ele fez a reforma da Previdência e atacando os servidores. Olha, e o da saúde, assim, ele reduzindo até insalubridade. É de uma maldade tremenda. Eles não têm o menor compromisso. E o pessoal da saúde estão sendo contaminados o tempo todo. Nós vemos aqui eles voluntariamente fazendo movimentos para a questão dos tratamentos que têm sido recebidos, eles sempre alertando. Isso acontecia antes, agora é porque está dando mais visibilidade, que sempre aconteceu. Então, é um caos total, isso não é de agora, né? E isso não é só desse governo Bolsonaro, já vem de antes, né? O SUS, que eles sempre combatem, né? O SUS aí, nós sabemos que é o melhor sistema, né, que tem de saúde pública do mundo, mas só no papel. As condições de tratamento é uma calamidade. É muito, assim, desumano tudo isso. Então, o que nós vemos, né, que sempre falando, enquanto a gente não mudar esse sistema, né, construir uma sociedade socialista, a classe trabalhadora, o povo pobre, a juventude, os oprimidos não vão ter paz. Então, antes da pandemia era assim, da pandemia pior, e depois da pandemia vai continuar. Não adianta ter essa ilusão se nós vamos encontrar saídas dentro do capitalismo. Então é isso, cara. Perfeito. Belon, aí no Mato Grosso do Sul, como é que estavam as coisas antes da pandemia? Muito parecido. Em outras partes, com Goiás, com Brasília, com todos os lugares. Eu gostei da fala do Rubens quando falou das ambulâncias. Isso é um problema no Brasil inteiro.
tem mais um papel clientelístico do que propriamente de atender às necessidades de saúde da população. Eu moro aqui em frente a um hospital, eu vejo o que ocorre todo dia aqui nas cidades da região, e área fronteiriça de estados e tal. É muito interessante. Agora, eu fico pensando, né, como é que era antes? Só para focalizar a saúde. Antes, no Brasil, a maior parte do tempo, o trabalho foi escravo. Que saúde tinha o escravo? As nossas populações originárias não tinham esses problemas que nós temos aqui, esses vírus. O vírus veio com o capitalismo. É histórico-social, não nasceu por aqui. Aliás, foi falado aqui por alguém que veio com os ricos, veio dos Estados Unidos, veio da China, mas veio com quem anda de avião. O vírus não veio a pé, o vírus veio de avião. Aí eu fico pensando, a peste famosa da Europa, no século XIV, bem lá no meio do século XIV, 1348, dizimou populações inteiras, mas lá, aqui não aconteceu nada. Na África, nada. Agora, hoje, o capitalismo, ele internacionalizou a sua devastação, que ele tem muitas formas de devastação. Nós sabemos das outras formas, por exemplo, a constituição de exército industrial de reserva, a destruição de produção para poder fazer a produção de armas. A devastação do capitalismo é generalizada, mas essa crise é uma expressão dessa prática de devastação que o capitalismo tem em toda parte. Ela é uma dessas expressões. E quando nós temos um governo como esse aí agora, apenas se acentua um pouco mais. Mas não se pode, as pessoas tentam fazer elogios à crise, porque depois dela nós vamos sair isso ou aquilo, vamos sair mais fraternos, eu vou sair mais amigo do que do Zanata, eu posso ver o Rubens, eu vou ficar mais amigo dele. Ora, eu poderia fazer isso de outra forma muito mais prazerosa, alegre e com humanidade, não precisava dessa crise para a gente fazer isso. De forma alguma. Então, não há por que elogio do Covid como para melhorar a convivência humana. Não é por aí que passa, é em outro plano. É o plano da gente adquirir consciência, se organizar, começa pelo lugar onde a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, onde a gente estuda, constituir conselhos, né? Conselhos populares, não coisa de empresário, não coisa de empreendimento, não negócio. Eu estou falando, nós estamos conversando nós quatro, mas estamos conversando com a população. Nós não estamos propondo negócio, estamos propondo uma organização da população a partir da sua vida, que é a vida que está em jogo. E eu quero passar também pelo tema SUS. O nome já diz muito. Sistema Único, e quero destacar bem isso, de saúde. O nome e o conceito dizem muito. Por que o SUS não dá conta de fazer todo o seu trabalho, se é que não dá? Porque não há financiamento, de propósito, porque quem domina é a burguesia, que tem outros negócios para a saúde que não o SUS. O dinheiro vai para pagar a dívida, vai para pagar o sistema financeiro, não vai para a saúde, não vai para o SUS. Outra coisa importante de se registrar sobre o SUS. Há muita gente, porque tem plano de saúde, seja no plano piloto ou no plano não sei onde, acha que não precisa do SUS. Só que quando ele precisa de um remédio, que é aquele remédio caro e que vai retirar porque ele tem uma doença específica, isso quem paga é o SUS, para a burguesia, inclusive. Então nós temos que colocar no nosso programa, né, na nossa perspectiva, a defesa do SUS, e o SUS como opção de classe. A medicina privada, o consultório privado, é outra opção de classe. Eu estou à vontade para falar isso, eu vou muito em médico por opção privada, né, dentista e tal. Mas eu sei qual é o problema da coisa burguesa. Tem que ser colocado isso daí. E quando acaba a pandemia, beleza, quando vai ser isso? Acabou a pandemia, fechou a questão da pandemia, né? Porque a situação que gerou a pandemia continua, que é essa situação capitalista. O que virá depois? Inclusive em termos de pandemia, de uma possibilidade de uma nova, de um novo problema de origem em vírus. Mas o que virá depois não virá em função da pandemia, não virá em função de ação de governo, de parlamento, etc. Virá da organização da luta no chão onde a gente vive, no chão da fábrica, no chão da casa da gente, no chão da escola, porque na universidade eu sou proletário, eu falo com o pessoal lá da universidade, eles não acreditam muito em mim, mas eu falo sempre, isso aqui para mim é a minha fábrica. A universidade é a minha fábrica, e não é fábrica de diploma, não. É a minha fábrica, o lugar onde eu trabalho para produzir conhecimento, para produzir ciência, que é muito importante.
Então, isso nós temos que recuperar, essa coisa. A gente não pode deixar para outros. Deixar para outros, ó, vou pegar um cara que eu tenho uma estima muito grande. Vou avisar, ironia, tá? Botar no ironia. O Maia. O Maia quer discutir a possibilidade de diminuir pagamento no setor servidor público para financiar os outros setores que estão precisando, os R$600, etc, etc. Não é interessante? O trabalhador do setor público vai pagar pelas coisas do capitalismo, pelas coisas do governo, para financiar isso aí. E não se toca no percentual que é quase metade do orçamento para pagar a dívida pública, a dívida interna, etc, etc. Por quê? É outra vez aquela questão de classe. Servidor público é classe trabalhadora. Empresa é outra classe. E servidor público é uma coisa interessante, porque quando se fala em servidor público na mídia empresarial, na grande mídia, televisão, jornal, etc., sempre se cita aquele servidor público que ganha R$30 mil, mas que é o carregador de mala do deputado, que não é servidor público. Isso não é o servidor público típico. O servidor público típico é aquele meu colega de trabalho que ganha menos que um petroleiro, menos que um operário que está lá na universidade. É aquela mulher que faz a limpeza lá. Agora não é mais, agora é terceirizado, que é pior do que o servidor público. Né? Então, essa coisa de classe é importante se colocar. E outra vez, né, para fechar essa intervenção, de acordo com a fala dos dois camaradas, mas principalmente a ênfase que deu o Rubens agora eu vou ficar bem com ele, né? Que não há solução, nem para esse problema e nem para nenhum problema da vida humana se resolve no âmbito do capitalismo. Abolir o capitalismo, estabelecer o socialismo é dar condições para que a história humana comece de verdade, para que a gente possa ser gente, em resumo. Muito bom. Gente, só lembrando que sobre esse tema da dívida pública, a gente fez uma live com a Maria Lúcia Fattorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Essa live está disponível no nosso canal, uma discussão bem interessante sobre esse assunto, tá lá, ok? Gente, a gente tem discutido também nessa rodada que a gente tem feito com os estados, a relação... Eu fui abrir a porta para o meu gato. Opa, importante, Quem nunca, né? Enfim, a gente tem discutido nessa rodada para discutir... Olha, o convidado aí, ó. Aí, pessoal. Trai um pouco. Esse gato é comunista. E a gente tem feito essa discussão que antes os governadores tinham uma certa relação com o Bolsonaro durante muito tempo, né? O que a gente teve de política de quarentena foi de certa maneira mantido por uma política dos governadores que agora já parecem sinalizar no caminho oposto e voltam a se aproximar do Bolsonaro. A gente teve alguns episódios aí nesse ínterim de tempo, a gente teve a tal reunião ministerial que o Bolsonaro fez todos os comentários, né? Enfim, uma série de coisas, mas agora os governadores parecem sinalizar para a reabertura, né? E a gente começa a ver essa movimentação por conta de tudo isso que vocês colocaram, a pressão da burguesia, do empresariado e etc. Algumas regiões no país, como por exemplo o Nordeste, né, tiveram sempre uma relação desde a eleição um pouco distante do Bolsonaro. Outras nem tanto. Me parece que, pelo que vocês falaram, Centro-Oeste aí nunca se afastou muito do Bolsonaro, né? Não, pela proximidade, Brasília, né? Tá ali, não tem como fisicamente estar próximo. E também Mato Grosso do Sul, pelo que o Belon colocou, pelo perfil, né, dos políticos ligados ao agronegócio e etc. Eu acho que a gente podia comentar um pouquinho disso aí. Zanata, aí em Brasília a gente tem o Ibanez Rocha do MDB, que você já mencionou um pouco, mas como é que está a posição dele em relação à pandemia, a relação dele com o Bolsonaro, lockdown, quarentena, fake down, que nem o pessoal está dizendo, como é que está a situação por aí? O fake down eu acho que não deu mais adequado, né? Fake down O que de fato é isso. Aumentei a minha cultura. Fake down. Não, o Ibanez foi um aliado de Bolsonaro desde o começo do governo dele, sempre chamou voto e sempre teve uma política de aproximação com o Bolsonaro. Aliás, do consórcio, o Ibanez Rocha era o cara que presidia esse consórcio, esse grupo de governadores que procurava interagir com o governo federal com algumas pautas. Ele era, vamos dizer assim, informalmente considerado presidente
desse consórcio, porque era o cara que tinha um dos caras que tinha melhor relação com o Bolsonaro. Então, esse é o perfil do Ibanez Rocha, né? Então, quando teve a pandemia, obviamente, algumas coisas do Ibanez, ele saiu um pouco do que era o padrão do Bolsonaro. Aliás, ele foi o primeiro a decretar a quarentena, né? O primeiro estado a decretar a quarentena foi o Distrito Federal, no dia 18 de março. Suspenderam as aulas, já começaram a suspender uma série de atividades. E aí, logo em seguida, os governos dos outros estados começaram a seguir esse processo. Na primeira reunião que teve dos governadores sem o Bolsonaro, o Ibanez Rocha foi um dos únicos governadores que não participou, porque ele disse que não iria participar da reunião só dos governadores que não tivesse a presença do Bolsonaro. Então, nas semanas posteriores, o Ibanez foi várias vezes em reuniões com o Bolsonaro, e chegou a participar, inclusive, de algumas entrevistas coletivas que o Mandetta e o Taixe deram na época em que eles ainda estavam no Ministério da Saúde. Tal era o grau de relação que existe entre o Ibanez e o Bolsonaro, né? Então, ele foi sempre um governo muito alinhado com as diretrizes do governo. Como foi o primeiro a decretar uma quarentena, aqui no DF, o melhor índice que a gente teve de quarentena chegou a 65%, certo? A OMS recomendava 70%. Mas desde aí da segunda quinzena de abril, esse índice não conseguiu passar de 50%. E aí, nas últimas semanas, aí, antes dele decretar a abertura de boa parte do comércio, né, estava em torno de 40%. Então, mês de maio, particularmente, não teve nenhum dia que chegou um índice de isolamento social acima dos 45%. Né? Então, o Bolsonaro, por assim dizer, tem no Ibanez Rocha, aqui no DF, um fiel aliado. E essa é uma realidade do Centro-Oeste, né, como um todo, aqui, o Caiado, o Azambuja, aí no Mato Grosso do Sul, o Mauro Mendes, lá em Mato Grosso, são figuras de direita, são bastante alinhadas com algumas políticas do governo. Então, o Ibanez, nesse sentido, é o pior dos exemplos. E, aliás, ele, no meio da pandemia, ele teve uma reunião com o Bolsonaro, que o Bolsonaro falou: olha, Ibanez, por que a gente não abre as escolas militares do DF, as escolas militarizadas? Porque o Ibanez também foi o cara que começou a implantar o sistema de escolas militarizadas. Então, hoje tem 14 escolas militarizadas, se não me engano, acho que tem mais. Mas que eu me lembro, o último dado era 14 escolas militarizadas. Você tem algumas escolas militares, tem a escola militar do DF e a escola dos bombeiros aqui também. O que não falta é desgraça nesse país. 28 de março. Escola militarizada. Terrível. Terrível. 28 de março, o Bolsonaro queria, junto com o Ibanez, abrir as escolas militares e as escolas militarizadas. Não, tranquilo. Entende? Então, aí teve uma organização dos pais que começaram a abaixo-assinado de mobilização, dizendo que não queriam a abertura das escolas, e isso obrigou o governo Ibanez a recuar. Mas se dependesse do Ibanez, ele queria abrir as escolas, parte das escolas, a partir de 28 de março, entendeu? Ou seja, mal tinha completado um mês de quarentena aqui no DF e ele já estava discutindo a abertura de escolas, entende? Então, nesse sentido, é ruim, né? Bastante ruim. Inclusive, a condescendência, inclusive, dele, com toda a barbaridade que o Bolsonaro faz no GDF, o Bolsonaro esculacha todas as portarias do GDF em relação a não ter aglomeração, a usar máscara, e o governo não faz nada, entende? Aliás, no ato que teve agora nesse domingo, né, eu fui lá, participei do ato, a gente chegou até o que a gente chama da Alameda das Bandeiras. E os bolsonaristas descem toda vez até o Palácio do Planalto, ficam lá se aglomerando na porta, e esse direito nós não tivemos da manifestação. Só os manifestantes favoráveis ao governo é que têm o direito de ocupar aquela Praça dos Três Poderes e montar aquele acampamento bizarro do 300 pelo Brasil, né, que fica lá na frente do Ministério da Justiça. Entende? Aliás, aqui em Brasília, inclusive, tem um acampamento dos 300 do Brasil, tem um acampamento patriótico na Praça dos Três Poderes e tem um acampamento dos ruralistas na frente do Ministério da Agricultura. Entende? Agora, se você junta 100 caboclo e vai para frente do Palácio do Planalto, entendeu? Contra o governo, rapidamente a polícia chega. Entendeu? Ruralista fazendo acampamento, para mim, é novidade.
É, terrível. Então, a condescendência do governo libanês com o Bolsonaro, inclusive, diante dele ter pisoteado, entendeu? Todas as recomendações de saúde, todos os decretos do próprio GDF mostram qual é o nível de relação que o libanês tem com o Bolsonaro, né? Então, é muito ruim nesse sentido, né? Então, aqui é o pior exemplo, eu acho, nesses marcos aí. Olha que os concorrentes estão. Diz aí, Rubens, Ronaldo Caiado, né? Tem alguém aí que tem um histórico. Como é que você vê aí a postura do governo Caiado, Rubens? Ele que já brigou, agora você diz que está se aproximando de novo, etc. Aquela é a briga para jogar para a plateia, né? Isso fica bem claro. Porque o Bolsonaro, aliás, o Caiado, a família dele sempre esteve metida na política goiana, tradicionais aqui. E a história é a pior possível, de tortura, trabalho escravo, chicote. Você conversa com as pessoas idosas da região ali de Goiás Velho e descendo, você vê onde foram os redutos dos Caiados. As histórias deles é a coisa assim, sabe, se contar, as pessoas não acreditam, mas vira e mexe tem denúncias e pessoas rememorando o comportamento da família Caiado. E o Caiado, esse atual aí, o Ronaldo Caiado, não é diferente. Inclusive, até recentemente, né, quando era divulgado sobre a questão de trabalho escravo no Brasil, você sempre via a família Caiado lá, sabe? Denúncia de trabalho escravo nas propriedades dos Caiados. Né? Vários deles com isso. Isso é só pegar, né, nas pesquisas, as informações do Ministério do Trabalho que tem visto lá. E o Caiado, o Ronaldo Caiado, ele surgiu na política, foi ali no meados da Constituinte de 88, onde ele fundou a UDR, a União, né, lá dos ruralistas, né, que eram verdadeiros, assim, milícias rurais. E ele, seu fundador, articulador, presidente, inclusive um dos membros daquela UDR foi o que matou o Chico Mendes. Nós sabemos, né? Chico Mendes, um contemporâneo aí do Osmarindo, né? O Osmarindo deve contar essa história para nós da maneira cheia e rica de detalhes. Bom, e aí o Caiado lá, ele se destacou tanto que em 89 ele foi candidato à presidência da República. Né? Pra você ver. Esses caras são muito atrevidos, sabe? Você viu um Caiado criando DR para desmatar, devastar o meio ambiente e tudo isso, que se candidata, né, à presidência da República. Mas naquele período, né, estava vindo ali nós estávamos respirando muitos ventos ali das grandes greves do ABC, abertura política, aquilo tudo. Ele, me parece, teve 1,5% dos votos, né? Porque se fosse hoje, era um concorrente sério do Bolsonaro, e é. E o Bolsonaro diz que desde 89, quando ele viu o Ronaldo Caiado pela primeira vez, ele apaixonou, que ele é apaixonado no Caiado, sabe? Pelas posições dele. Então, para você ver, né, o que nós aqui no estado de Goiás podemos esperar disso aí, né? Ele nem podemos falar que ele é filhote do Bolsonaro, está mais o Bolsonaro ser filhote dele, né, do que ele do Bolsonaro. Então, e isso aí vai se propagando assim, de uma maneira bastante concreta, né, por esse histórico dele. Tanto é que em Goiás, foi agora a semana passada, é uma grande área aqui, né, de preservação ambiental do Cerrado, de um quilombo, Calunga, né, que é a última fronteira dos cerrados, né, do estado de Goiás. Em 2 dias, eles devastaram o equivalente a 1.180 campos de futebol. Em 2 dias. Né? E teve essas denúncias, você não vê acontecendo nada. Sabe? O Caiado não fala nada, o Bolsonaro também não diz nada. Né? Então, essa questão de rompimento do Caiado foi naquele primeiro momento, ele se falando de médico, mas é para esconder a realidade da saúde goiana. Tanto é que depois, né, hoje Goiás, como eu já falei aí, está sendo o epicentro disso aí, é onde está se propagando com mais velocidade.
tanta infecção e mortes, né? Então, apesar do número ser bem inferior a Brasília, mas é questão de tempo, sabe? Pelo comportamento. Se não mudar imediatamente, né, uma quarentena aí de no mínimo 30 dias para depois avaliar, mas fechar tudo. É fechar mesmo, porque dinheiro nós sabemos que tem dinheiro e tem muito. Porque, engraçado, os trabalhadores, eles falam, sabe? Mas como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ficar de quarentena? Muitos falam para ficar de quarentena, mas tem condições, nós não temos. Então, eles não conseguem enxergar, até por essa direção, e todos esses governos que passaram por aí, que é direito deles esse ser remunerado em caso de governo federal, é a responsabilidade do Estado. Né? Então, a gente fala, mas não tem dinheiro. Dinheiro nós sabemos, tem, e tem muito. Você falou nessa live da Fatorelli sobre a dívida pública, né? Lá fica demonstrado, né? A quantidade de dinheiro tem, e tem de sobra, dá para pagar os trabalhadores aí no mínimo para ficar até o final do ano com 2 salários mínimos. Até resolver essa situação toda, o gasto seria menor, muito menor do que há. Para você ver, eles aproveitam. Olha, eu falo isso sem medo de estar equivocado. Eles aproveitam essas tragédias aí para fazer suas negociatas. Tanto é que todos os dias estão tendo denúncia aí do superfaturamento na aquisição de insumos para combate ao Covid. Isso é absurdo, gente. Sabe? Numa sociedade séria, esses governantes não estavam aí, não. Era retirar de imediato. Mas dentro do sistema, não tem jeito. Dentro do sistema capitalista, eles vão continuar aí e fazendo essa roubalheira o tempo todo. Então, essa comunidade Calunga, lá de Mills, ela tem em torno de 300 anos. E está sendo devastado lá dessa maneira. Para quê? Para plantar soja. Tá? É o agronegócio. Né? Então, e lá tem em torno de 36 comunidades que estão sendo afetadas por isso aí. Olha, numa situação dessa, né, o que teria que fazer? Né? Tem 2 fazendeiros lá, numa área lá que fica entre essas 2 fazendas, grandes produtores latifundiários lá, essa propriedade deles, né, que é vizinho lá com a área reserva Calunga, tem que ser desapropriada e votada para a reforma agrária. Está previsto na lei, está na Constituição, né? Mas não aplicam. É a mesma questão do SUS, que o Belon falou muito bem aí, sabe? O Sistema Único de Saúde tem condições de tratamento para todo mundo. Agora vem os planos de saúde, o Belon deve até falar aí sobre a questão do Mandetta, o ministro da Saúde lá, ele foi presidente da Unimed. Questão, sabe? É o maior, né, plano privado de saúde. É o cara que ele é empresário, não é médico. Pois é, empresário, né? Então, é para você ver, essa é a realidade. Isso nós temos que combater, porque dinheiro tem muito. Na primeira semana, quando veio aí para essas medidas de isolamento, o governo deu checão lá de 1 bilhão e 200, aliás, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. E os bancos não revertem esse dinheiro para os micros, pequenos empresários, né, que era para socorrê-los. Pega esse dinheiro e coloca na conta do Tesouro e é remunerado pelo próprio governo. O dinheiro do governo passa para o banco não empresta e recebe juros dele. Essa é a lógica. Esse Ronaldo Caiado aí, sabe? Eles não abrem a boca para falar, não fala nada, por quê? Faz parte do sistema, é o jogo deles. Então, ele com o Bolsonaro não tem rompimento nenhum, sabe? Foi aquele negocinho assim, ó, eu sei que você é apaixonado em mim, eu vou falar que estou de mal com você para ver o que eu ganho aí de você. A jogada é essa, sabe? E brincam com a gente, brincam com a classe trabalhadora, e nós não podemos aceitar isso aí. Então, não passa de jogo de cena esse rompimento do Caiado, que já falou que reatou com o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro já falou que o amor pelo Caiado é de longe, não é da agora, não é uma coisa passageira, é amor mesmo. Então, né, nós não podemos esperar nada disso aí, não. Nós temos que caminhar para a luta, né, e tomar o poder para a classe trabalhadora, construir uma sociedade socialista. Esse é o caminho. Perfeito. Belon,
Aí o estado do Mato Grosso do Sul, que tem à frente Reinaldo Azambuja, do PS. Está sem som, Romerito. Melhor agora? Agora sim. Vamos lá, Belão. Aí Mato Grosso do Sul, com Reinaldo Azambuja, do PSDB, à frente. Fica atrás de Ronaldo Caiado e Ibanez Rocha? Como é que você avalia aí? Pois é, eu estou aqui pensando no Karl Marx. A mercadoria é a troca de equivalentes, né? Aí nós estamos, não vou falar o nome deles, porque eu acho que nem vale, o de Brasília, o de Goiás daqui, são equivalentes. Há uma equivalência. No valor de uso pode ter alguma diferença, mas a equivalência se estabelece no fim das contas. Aqui no Mato Grosso do Sul, a questão da quarentena, que acho que essa era a sua pergunta, né? Fica longe, a gente perde a pergunta, eu vou usar a imagem assim, da sanfona, que abre e fecha para fazer a música. Aqui no Mato Grosso do Sul seria o bandoneon, né? A sanfona. Em março começou a quarentena em algumas cidades. Nas pequenas cidades a gente nem sabe como é que está. Aí, por exemplo, aqui em Três Lagoas, e aconteceu em outros lugares, houve uma manifestação dos empresários que não aceitavam a quarentena. Eles saíram à rua, a gente chama da passeata das caminhonetas, né? Aquelas caminhonetas imensas. E saíram na rua porque eles queriam que abrisse o comércio, onde já que se viu. O cara deu uma entrevista assim, eu tenho 10 empregados, eu vou mandar 10 empregados embora, né? Então ele não estava preocupado com os negócios, ele estava preocupado com os empregados, são famílias, etc. E aí houve um abalo, o prefeito queria voltar atrás, mas aí há pressão do outro lado, e aí é onde que funciona a sanfona. E assim, é esse tipo de quarentena que nós temos, abre e fecha, não sei até onde vai. Então é assim que a coisa caminha, que a coisa anda, muito complicado. Outro fenômeno interessante, que é colateral a esse, mas que vale a gente observar, quando da passeata das caminhonetas, tinha assim uns 12 ou 13 repórteres novos, com sites, com páginas na internet, e todo com celular. E o cara que estava fazendo passeata dentro da caminhoneta, né, disse que não tem problema mais estar dentro da caminhoneta, descia para dar entrevista para o cara do celular. E aí voltava para a caminhoneta. Esse problema do pessoal do celular, tem alguns que são ex-alunos meus até, que fazem um trabalho possivelmente decente. Mas tem um problema muito sério, nas câmaras municipais do Brasil afora, vereadores compram o seu site, assim, por fora, para o cara fazer. A internet, que eu não falo mal dela, porque eu acho que ela dá acessibilidade a um monte de coisa, inclusive para essa reunião como agora, mas ela virou terra de ninguém. E essa luta é uma luta que o Bolsonaro soube mobilizar a seu favor. Então, a coisa do fake aí, né? Por que ele não quer que investigue? Não pode investigar, porque se investigar vai mostrar, mais uma vez, quem é esse Bolsonaro. Não pode. Isso é uma sujeira que não tem tamanho. Só que nós estamos na disputa. E aí, Romerito, esse trabalho aqui, dessa live, e outro, isso é muito importante. Eu, por exemplo, tem hora que eu não aguento mais live. Eu largo as lives para lá, mesmo sendo importante, e vou ver meu filme. Porque é muita live, né? Porque é muita live, né? É muita live. Eu não posso me manifestar sobre isso, viu? Você não pode falar, claro. Mas eu abri a geladeira, tinha uma live lá dentro. Falei, vem piscando para mim. Aí eu fechei a geladeira rápido. Então, é muita live. Mas nós não podemos nos omitir desse espaço de disputa, porque nós estamos disputando a consciência. E qual é a consciência que nós queremos? Claramente, a consciência da classe trabalhadora, sobretudo do operariado. Aí eu quero fazer mais um comentáriozinho antes de fechar essa fala. Olha aqui, Zanata, professor. Rubens, advogado. Eu, professor, aposentado, estou professor de universidade. O Romerito deve ser jornalista, assim. A minha pergunta é, cadê o operário? Porque essa é a dificuldade. Aqui em Três Lagoas, nós construímos o partido. Faz anos que nós estamos construindo. Aqui no Mato Grosso do Sul, ele existe desde a fundação. E aqui em Três Lagoas também. Nós estamos construindo. Só que nós temos uma dificuldade de organizar o operário para a luta. Porque o adversário que a gente enfrenta não é brincadeira. Aqui a fábrica nova que chega, eles trazem tudo. A instalação faz tal, ganha terreno, ganha isenção fiscal, é por isso que eles vêm para cá, vão pagar menos, que vai pegar o pessoal daqui que tem a fama de vagabundo que eles criaram, entre aspas, vagabundo aí, tal, e tal. Sabe quem que eles trazem junto também? Os sindicalistas. O sindicalista vem aqui da fábrica, ele era sindicalista lá em Campinas, lá em Jundiaí. Qual é a sua profissão? Sou sindicalista. E é sindicalista. E acabou
Como é que você vai organizar? Nós temos aqui um movimento unificado, tentamos organizar os sindicatos aqui de Três Lagoas. Pergunta para o camarada Vitor para você ver. Como é que a gente vai organizar? O camarada é sindicalista, ele era sindicalista a vida inteira, ele veio parar aqui em Três Lagoas como sindicalista. Aí ele sobe no palanque junto com a gente para falar, a gente fala da luta revolucionária, ele fala da eleição e de Deus. Dá para fazer alguma coisa? É complicado, né, camaradas? Mas a saída é sempre o socialismo e a revolução, de novo, para fechar. Oi, Ô, Romerito, diga. situação. O Mauro Mendes é um governador de Mato Grosso que está com Covid-19, né, o Mauro Mendes. E ele está se tratando em São Paulo. Pois é. O cara não se trata no próprio estado, está confiante, né, na saúde do próprio estado. Mas isso aí, Rosanata, você lembra de Brasília, quando o Tancredo morreu? Brasília era o aeroporto. É mais ou menos igual. O Tancredo morreu em Brasília, lembra? E o pessoal falava assim, o melhor hospital de Brasília é o aeroporto. A burguesia, a elite é metida besta. Ele pode ter um médico. Se eu não me engano, foi em Belém, né? O pessoal estava saindo de jatinho. Médico no capitalismo é marca. Médico no capitalismo é marca. Eu conheço. Eu trabalhei na universidade a vida inteira. O pai tem o filho estudando medicina. Sabe o que ele conversa com você? Que ele está juntando dinheiro para montar o consultório do filho dele, para ganhar dinheiro. Nunca vi um pai até hoje, quem sabe da Veja, né? Falar assim, ai, meu filho vai cuidar da saúde do povo, etc. Ninguém. Você não vê médico sanitarista, porque médico sanitarista é pobre. Para que o cara vai ser médico sanitarista? Se ele vai trabalhar no serviço público, vai ganhar R$4.000. No consultório ele ganha isso por dia. O SUS não quer perspectiva. Os meus colegas médicos sabem o que eu penso. E na universidade, o colega médico é professor e tem consultório, você vai no consultório e ele fala assim, como é que está a greve de vocês? A greve da universidade, ele é professor lá também, a greve de vocês, porque ele está lá para fazer a marca, para botar na parede, professor da universidade e tal. Isso aí, medicina no Brasil é capitalismo, e a saída é fora do capitalismo. A medicina tem que ser socializada, é levar a palavra SUS às últimas consequências. Foi muito entusiasmo, mas é isso que eu penso mesmo. Ok, gente, muito bom. A gente já está com 1h46 de live, né? Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. O debate, né? Que eu falo, cada intervenção abre outras, muitas discussões. Aliás, essa crise toda, né? E até por isso a gente tem feito tantas lives, porque a crise abre uma série de discussões, assim, né? Agora, a quantidade, por exemplo, de discussão em torno da questão racial que se abre no Brasil e nos Estados Unidos é um negócio, né, impressionante, e a gente precisa correr atrás e fazer essas discussões. O Belon falou onde é que estão os operários, etc. A gente faz essa série de lives, mas a gente também, os sindicatos estão aí, a gente está nos atos, está nas ruas, o nosso jornal está aí, o panfleto está aí. Eu acho que isso faz parte de um todo, né? E tudo que a gente pudesse aproveitar para chegar na classe é importante, né? Eu acho que a live está dentro disso aí. Mas, gente... É o tema da proletarização. É uma discussão. Aí faz tempo. Outra live só para isso. Programático. Né? Cada live. A propósito, deixa eu aproveitar que a gente já está anunciar que no sábado a gente vai ter mais live. E aqui que me passaram na agenda, eu acho que já está praticamente certo, a gente vai discutir especificamente a questão dos conselhos populares, né, a partir da experiência que tivemos em Timóteo com o Bernardo Cerdeira. Já fica aí o spoiler, o pessoal pode marcar na agenda. Live vai ser muito boa também no sábado. Imperdível. Gente, eu acho então que a gente pode ficar por aqui, já quase 2 horas. A gente agradece a participação de vocês, a disponibilidade, o debate foi muito bom. Nunca dá para abordar tudo, né? A realidade sempre mais complexa do que pode caber numa live, mas é muito bom, a gente agradece. Ok? Obrigado. Valeu, gente. Um abraço aí a participação do Gato do Belão também, ó. Convidado inusitado aí. Valeu, Gato do Belão também. Valeu, gente. Abraço. A minha gata tá longe aqui, deixei ela longe aqui, pra não atrapalhar. Se ela gosta de deitar em cima do teclado do computador. Inclusive. Coisas do home office. Grande abraço, foi um prazer. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Falou. Gente, a discussão muito boa, mas a gente vai ficando por aqui, já quase 2 horas, né? Mais ou menos o que a gente tem feito em cada uma das lives. Como eu acabei de dizer, no sábado a gente vai ter mais live, né, sobre conselhos populares com o Bernardo Cerdeira. Um debate muito interessante, histórico, bem interessante. Vale a pena reservar esse horário aí para acompanhar essa discussão.
ok? No mais, só lembrando que todas as nossas lives estão disponíveis no YouTube, o nosso jornal está disponível no nosso site, tem aí o comentário fixado para as nossas redes sociais, tem também o número do WhatsApp. Se você está acompanhando essas discussões, não conhece o partido, quer conhecer, manda aí uma mensagem para a gente que a gente procura você e a gente conversa, ok? A gente vai ficando por aqui, no sábado então a gente se encontra. No mais, bom descanso agora para todo mundo, bom final de semana, um abraço, até mais.